Em ciências é muito comum você lidar com números muito grandes. Por exemplo, a distância da Terra até o Sol, 150 milhões de quilômetros. Se eu fosse escrever isso, assim, em numeral mesmo, seria como? Teria que fazer 150 milhões, né? Só que tá de quilômetros. Se eu quisesse botar em metros, que é a unidade padrão de distância, eu teria que botar mais 3 zeros. Então, essa é a distância da Terra até o Sol em metros. Aí você me pergunta, será que não tem nenhum jeito melhor de escrever esse número? Não sei. E a resposta é sim, tem um jeito melhor, e esse jeito se chama notação científica. Eu vou escrever esse número de uma forma mais fácil. Eu vou, na verdade, de certa forma, eu vou diminuir esse número. Como assim? Não entendi. Eu vou tirar algumas casas dele e vou escrever essas casas de outra forma, em potência de 10. Aí você pensa, tá, como é que eu faço isso então? Primeira regra é você diminuir o número até que ele fique entre 1 e 10. Essa é a primeira regra. Ela vai aparecer aqui agora, ó. Então, eu tenho que diminuir até que ele fique entre 1 e 10. Ele pode ser igual a 1, tá? Ele pode ser maior ou igual a 1, mas não pode ser 10. Ele pode ser 9,99, mas não pode ser 10. Se for 10, tem que diminuir de novo até ele chegar a 1. Então, vamos fazer isso agora. Vamos contar quantas casas eu vou ter que voltar. Eu tô aqui agora. Então, eu volto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, eu tive que voltar, eu tive que tirar desse número 11 casas decimais, para que ele parasse aqui, ó. Porque aqui ele vai ficar como 1,5. 1,5 está entre 1 e 10. Ah, vá! Eu tive que tirar dele 11 casas. Foi praticamente eu dividir ele por 10 11 vezes. Agora é uma sacanagem eu só dividir por 10. Agora eu tenho que recompensar ele. Então agora que eu dividi por 10 11 vezes, eu vou multiplicar esse número por 10 11 vezes. E potência é isso, né? 10 elevado a 11 é multiplicar por 10 11 vezes. Então, tudo que eu fiz foi escrever esse número gigante entre um número entre 1 e 10 e depois dar para ele, ou escrever as casas decimais dele em potência de 10 separados. E aí fica 1,5 10 elevado a 11 metros. Fácil, fácil. Já que eu tirei, para fazer o número ficar entre 1 e 10, eu tive que tirar 11 casas, eu tive que devolver, depois multiplicar por 10 11 vezes. Mas essa regra não é só para números grandes, não. Pode ser números pequenos também. Então, pega esse exemplo aqui, ó. Um fio de cabelo. Ele tem uma espessura de 0,00007 metros. Como é que eu escrevo ele de forma melhor, em notação científica? Então vamos pensar. Primeiro, eu tenho que fazer esse número ficar entre 1 e 10. Só que agora eu vou ter que meio que adicionar casas, eu tenho que dar casas para ele. Eu tenho que multiplicar por 10, porque ele está menos do que 1. Então eu vou ter que multiplicar por 10. 1, 2, 3, 4. Se eu parasse aqui, ia ficar 0,7, então não pode continuar. 5 vezes. Se eu fizer essa multiplicação de 10 5 vezes, eu vou ficar com 7,0. Ou só 7, né? Porque eu não preciso botar o vírgula 0. Então, 7. Mas aqui eu multipliquei 5 vezes por 10. Então, eu vou ter que fazer o inverso agora. Eu vou ter que meio que compensar dividindo esse cara por 10 5 vezes. Então, a mesma ideia que eu fiz aqui. Aqui eu multipliquei por 10 11 vezes, porque eu tinha tirado dele. Para compensar, eu vou ter que devolver multiplicando. Eu dividi, agora eu multiplico. Aqui eu multipliquei para ele ficar nessa regra, agora eu vou ter que dividir. Só que eu posso escrever isso com a multiplicação, que ela fica assim, ó. Ela fica 7, em vez de 10 à quinta, eu posso subir esse 10 à quinta, ele fica vezes 10 a menos 5. 10 a menos 5 só significa que você dividiu por 10 5 vezes, e não multiplicou por 10, como aqui o caso do numerador positivo. Então, 10 a menos 5 você dividiu 5 vezes. Quer dizer que esse número é um número muito pequeno. 7 vezes 10 a menos 5 metros. A ideia é a mesma. Você tem que fazer o que você tiver que fazer para o número chegar entre 1 e 10. E depois que você fizer isso, aí você tem que devolver ou tem que fazer o inverso do que você fez. Então, você multiplicou para chegar, você divide depois. Se você dividiu para chegar lá, você multiplica depois. E aqui estão os dois números escritos em notação científica.